Imaginado nos anos 40, projetado e construído nos anos 70 e 80 e em funcionamento desde 1990, o telescópio espacial Hubble está revolucionando a astronomia, representando nos dias de hoje aquilo que a luneta de Galileu Galilei representou no século XVII. Observatórios astronômicos do mundo inteiro vêm acompanhando o trabalho do Hubble, e no primeiro sábado de cada mês, dia em que o observatório é aberto ao público, vem sistematicamente apresentando as mais significativas descobertas do Hubble no mês anterior. Esse texto foi escrito no ano de 1998, quando o telescópio Hubble tinha ainda poucos anos de pesquisas, mas já retratava uma verdade descomunal. Assim como naquele tempo, o telescópio Hubble é visto como o mais importante de todos os telescópios que já foram construídos no mundo. Isso porque ele fica no espaço, livre das interferências da atmosfera terrestre, o que permite que ele consiga imagens precisas de lugares distantes no universo. Graças ao Hubble, muitas descobertas científicas foram feitas com o passar do tempo. Devido às suas observações, por exemplo, hoje sabemos que buracos negros realmente existem, e até mesmo uma fotografia de um exemplar foi feita em 2019. Os avanços têm seguido, e a cada dia que passa, ainda mais detalhes sobre esses gigantes espaciais são revelados. No vídeo de hoje, veremos como o trabalho do Hubble tem sido feito na prática, mas só veremos depois que você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Já fez isso? Então confira conosco aqui no Mega Vídeo. Um dos mais complexos aparelhos já colocados em órbita pelo homem, o Hubble, é um telescópio de reflexão, ou seja, em vez de lentes, funciona com espelhos convexos para captar e ampliar a luz que chega até ele. Apesar de a qualidade de definição das imagens corresponder proporcionalmente ao diâmetro do espelho principal, o Hubble leva a vantagem de estar no espaço sem ter a visão obscurecida pela atmosfera terrestre. Assim, mesmo tendo apenas 2,4 metros de diâmetro, seu espelho enxerga mais longe e mais nitidamente que um telescópio que possui o maior espelho do mundo. O Hubble Space Telescope ganhou esse nome em homenagem ao cientista americano Edwin P. Hubble, considerado o fundador da astronomia moderna. No entanto, hoje em dia, o telescópio espacial Hubble está prestes a se aposentar, dando lugar ao seu sucessor, o telescópio espacial James Webb. Ele logo será deixado vagando no espaço e será substituído pelo mesmo. Já são quase 30 anos explorando as maravilhas do universo e respondendo a algumas das perguntas mais inquietantes sobre o cosmos, sobre tudo o que existe na faixa além da atmosfera da Terra. E entre as observações mais fascinantes do Hubble estão novidades sobre os magníficos e misteriosos buracos negros, que há muito tempo não passavam somente de teoria e simples boatos. Somente acreditávamos em sua existência devido à maneira com que influenciava o espaço em volta de si. Claro, não é possível ver um buraco negro, nem mesmo para um telescópio poderoso como o Hubble, que está há tanto tempo estudando o universo. Ainda que não possam fotografar buracos negros, instrumentos como o Hubble podem fazer observações sobre o que acontece perto desses colossos espaciais. Aliás, foi assim que astrônomos conseguiram capturar a primeira foto real de um buraco negro. Dessa forma, o Hubble ajudou os cientistas a fazer descobertas diversas, e o que eles perceberam foi que os buracos negros podem ser mais estranhos do que pensávamos. Uma das mais impressionantes descobertas feita pelo Hubble foi que tais sugadores espaciais, os buracos negros, estão em todo lugar. Nesse ponto, entra em cena o que a ciência chama de buracos negros supermassivos, que, como seu próprio nome sugere, possuem um tamanho superior ao da maioria. Se você olhar para qualquer galáxia aleatória do universo, é bem provável que ela tenha um buraco negro supermassivo em seu centro.
O nome de supermassivos que eles recebem é quase didático. Afinal, essas coisas têm massas equivalentes a milhões ou até bilhões de estrelas. Quando nos referimos a estrelas, estamos falando de nosso Sol, por exemplo. Um exemplo de buraco negro supermassivo como esse é o Sagittarius A, que tem peso de aproximadamente 4 milhões de vezes a massa do Sol e fica no centro da Via Láctea, galáxia da qual fazemos parte. No entanto, ainda que não seja tão grande, ele não chega nem perto do titânico buraco negro supermassivo da galáxia elíptica Holmberg 15A, que tem a massa de 40 bilhões de vezes maior que a do Sol. É realmente impressionante pensar em suas dimensões. Isso porque se vemos a Terra como um lugar grande e, consequentemente, todo o nosso sistema solar como extenso, vale pensar que o Sol compõe mais de 99% de todo o nosso sistema planetário. Ainda assim, ele é minúsculo perto de buracos negros como esses. O Hubble descobriu que a massa desses buracos negros que citamos há pouco, escondidos em núcleos galácticos, está relacionada à massa da galáxia hospedeira na qual se encontram. Em outras palavras, quanto maior a galáxia, maior o seu buraco negro supermassivo central. Os cientistas acham que isso talvez signifique que os buracos negros cresçam junto com as galáxias, consumindo alguns objetos que, por azar, se aproximam demais. Além disso, galáxias inteiras podem, às vezes, se fundir, gerando o que cientistas chamam de supergaláxias. Inclusive, como pesquisadores preveem, isso deve acontecer um dia com a própria Via Láctea e com a galáxia Andrômeda, daqui uns 4 bilhões de anos. Elas se unirão numa só, formando uma galáxia gigantesca. Esse processo de colisão também acontece na constelação Ursa Maior, criando a fusão da Medusa, cuja imagem o próprio telescópio Hubble capturou durante suas viagens. Mas com relação a essas fusões, uma dúvida permanece. Se a maioria das galáxias possui um buraco negro supermassivo no centro, então o que acontece com eles quando as galáxias colidem? A resposta é simples e foi confirmada pelo Hubble no ano de 2018. Eles também se fundem para formar buracos negros ainda maiores. O telescópio Hubble, por exemplo, conseguiu observar uma dupla de buracos negros gigantes no ato de se fundirem na galáxia NGC 6240. Essa galáxia, inclusive, tem intrigado os cientistas por um motivo interessante. A galáxia NGC 6240 tem uma forma em comum. Os cientistas acreditavam anteriormente que ela teria sido formada pela colisão e fusão de duas galáxias menores. Em padrões universais, a NGC 6240 é relativamente próxima à Terra, 300 milhões de anos-luz de distância, de modo que os astrônomos puderam estudá-la em todos os comprimentos de onda de luz recentemente. Como é padrão na interação galáctica, os cientistas pensaram que, devido à fusão, o núcleo da NGC 6240 provavelmente hospedaria 2 buracos negros. Porém, para a surpresa dos cientistas, novas observações revelaram um terceiro buraco negro supermassivo no centro. Cada buraco negro tem a massa de mais de 90 milhões de sóis cada. Todos os 3 buracos negros podem ser encontrados na mesma região, em um espaço de 3.000 anos-luz de diâmetro. Para referência, de acordo com os astrônomos, esta área corresponde a 1/100º do tamanho de toda a galáxia. Até agora, essa concentração de 3 buracos negros supermassivos nunca havia sido encontrada no universo, afirma Peter Welbacher, um dos autores do estudo do Instituto Leibniz de Astrofísica de Potsdam. O presente caso fornece evidências de um processo de fusão simultânea de 3 galáxias junto com seus buracos negros centrais, completa o cientista. Esses não são os únicos casos de fusão entre buracos negros, ainda que seja o único a apresentar uma fusão tripla. Estudos identificaram uma série de buracos negros supermassivos duplos antes de se fundirem em um só.
segundo os cientistas, antes de se unirem, esses buracos negros orbitam um ao outro, se atraindo e absorvendo estrelas menores ao redor, o que se assemelha a uma dança entre dois buracos negros. No momento de sua fusão, os buracos negros enviam ondas de choque por todo o universo. Foi por meio da captação e mapeamento desses jatos lançados em direção à Terra que os cientistas conseguiram encontrar sinais que sugerem a existência de buracos negros próximos um dos outros e em diversos pontos do universo conhecido. Essa observação parece confirmar a teoria sobre o desenvolvimento do universo, que explica que a fusão de buracos negros seria responsável por criar novas galáxias e buracos negros ainda maiores. Apesar dos cientistas detectarem evidências de pequenos buracos negros colidindo desde 2015, ainda não existiam provas de fusão de buracos negros supermassivos. Não existia até pouco tempo, quando tais descobertas foram feitas. Em algum momento, o telescópio espacial Hubble deixará de funcionar e passará a vagar pelo universo até cair numa grande estrela e sumir completamente. Porém, suas descobertas jamais serão esquecidas e seus trabalhos ficarão para sempre marcados na história da ciência mundial.